Leve atraso aí, que a gente estava com uns probleminhas técnicos aqui, mas então vamos lá, vamos começar a webconferência da disciplina de uso pedagógico das ferramentas de interatividade, e hoje eu estou aqui com o professor Carlos Machado. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Tudo bom? Tudo bem, alunos? Como é que tem sido trabalhar aí essa disciplina, que você construiu alguns documentários, né? Como é que é? Pois é, foi uma experiência bem interessante, né? Eu em vez de vir aqui dar uma aula no estúdio, eu decidi fazer um documentário, 2 pequenos documentários, né? Explanando sobre o tema e explorando o máximo que deu, né? E daí cobrindo com imagens liberadas, né, da internet. Até era uma maneira de você mostrar, inclusive, uma forma de você trabalhar com essas ferramentas interativas, eu achei que já valia como exemplo, né? Usando imagens liberadas na internet para poder fazer uma edição de documentário, que um professor também, se ele souber editar, ele pode fazer, né, nas aulas dele. Legal. Bom, a gente está com algumas perguntas aqui que o pessoal mandou lá no fórum de Tira Dúvidas, mas vão mandando aí as perguntas que vocês tiverem aí para a gente ir respondendo. Professor, um aluno falou sobre a questão do texto lá que foi solicitado, né, que falava da sala de aula no futuro, né, que se parece muito com a de hoje em dia. O que você pode falar sobre isso aí? Eu mandei para eles um texto discutindo a realidade da sala de aula dentro da ficção científica, né? Porque a gente não vê uma evolução dentro da sala de aula. Ela tem aquele molde de ensino tradicional, que é o professor de pé, o aluno sentado em carteira, ou disposto em fileira, né, na frente do professor. E na ficção científica, que ela se propõe a extrapolar a imaginação, né, os roteiristas e os diretores costumam imaginar tecnologias avançadas, tá? Então eles imaginam armas, imaginam carros voadores, imaginam um monte de tecnologias bacanas, né, interessantes, que preenchem os olhos da gente, mas toda vez que aparece um professor dando aula, é a mesma coisa que hoje, né? Parece que está arraigado assim, na mente do professor, aquele ensino tradicional que não dá para melhorar isso, né? Então você pode melhorar tudo, armas, carros, política, não sei o quê, mas quando vai falar de educação, a coisa fica estagnada, né? Isso me chamou a atenção, tanto que eu fiz esse artigo, foi apresentado em evento, mandei para os alunos para eles darem uma lida, até para eles refletirem um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem que pensar em mudanças, né? E tem que pensar em outras metodologias, outras formas. E uma delas, eu acho, é justamente o fato de eles estarem fazendo o curso aqui com a gente, um curso que está ensinando eles e dando dicas, né, sobre usar a tecnologia dentro da sala de aula, que eu acho que isso é importante. A gente não tem como fugir disso, né? É uma realidade, então, não... Mas dentro desse tema que eu trabalhei, eu dei vários exemplos, né, que a sala de aula continua igual. Mas tinham 2 exemplos lá, que a sala de aula era diferente, né, no caso. Que até um aluno me perguntou, eu lembro, que tem a ver com isso também, como que seria essa sala de aula do futuro, né? Como que eu vejo isso, né? Como que eu acho que seria interessante. Um dos filmes que eu exemplifiquei ali se chama Terra 2, é uma série antiga que já não está mais sendo exibida na televisão, difícil de conseguir também, mas em inglês você consegue, né? Mas assim, legendado em português eu não vi. Talvez baixando legendas. Mas o filme se chama Terra 2, Earth 2, com o número 2 mesmo, né? Isso eu lembro. Porque você não confunde com outras séries que tem nome parecido, né? E ela mostra um professor dando aula para um aluno, uma espécie de um professor particular, porque é uma história no futuro, eles estão viajando para uma colônia da Terra em outro planeta. E eu achei interessante, isso me chamou muita atenção quando eu vi, porque não estava aquela sala de aula tradicional e nem os alunos sentados, né? Era um professor dando uma aula particular, mas ele podia estar dando aula para várias crianças também. Acho que tem um episódio que ele faz isso, que ele está dando aula para os filhos dos colonos, do pessoal da Terra que foi para lá. E como é que ele dava aula? Ele tinha uma luva. E essa luva, ela interagia com imagens em 3D, holografias, era muito legal. Então, era um processo que não precisava colocar óculos, nada disso, né? Como a gente está seguindo mais ou menos por aí também. Esse é um outro caminho legal também de ensino, que a gente vai mostrar na outra aula depois, na outra disciplina. Mas, que é a realidade virtual, né? Também é interessante. São várias formas hoje que a tecnologia está trazendo para você melhorar as aulas. Não tem como você não chamar a atenção de um adolescente ou de uma criança quando você traz essa tecnologia para dentro da sala. E não é só o computador, né? Você saber usar as ferramentas que estão dentro do computador, né? Baixar aplicativos no celular, instalar programas dentro do teu computador para você poder trabalhar com esses alunos, em várias disciplinas, não só aquela ideia de que eles vão ter aula de informática no laboratório do colégio. Não é isso, né?
O que a gente está tentando colocar é justamente o contrário, que o professor de português vai lá dar aula de português no computador, de matemática também. Né? De matemática, inclusive, pode discutir o código binário com eles, que é a linguagem do computador, e por aí vai. Quer dizer, existem várias formas de você trabalhar isso. Então, esse filme, quando eles mostraram essa luva, eu fiquei impressionado, me chamou a atenção, e eu achei que por ali que está o caminho, sabe? O professor poder andar dentro da sala de aula mostrando, né, o que ele está falando, e não ficar só exibindo na parede, de repente. Ele pode estar mostrando uma imagem em movimento em 3D, né, uma holografia, no caso, e os alunos estão vendo ali com seus olhos e entendendo o que ele quer dizer. Então, esse foi um filme que me chamou a atenção, que dá para perceber que o diretor, o roteirista se preocuparam com isso. Né? Não mostrar aquela sala de aula tradicional que a gente está acostumado a ver. Né? E o outro é um pouco mais, esse, vamos dizer assim, mais pé no chão, real, né? Dentro da ficção científica, apesar de que ela não se propõe a isso. Né? E o outro é mais viajar mesmo. O outro era uma raça alienígena que colocava conhecimento na cabeça de uma pessoa usando uma máquina. E daí ela soltava um raio no teu cérebro e entrava o conhecimento, né? Ah, que maravilha se fosse assim, né? Um download mesmo. Primeiro ele fugiu da ideia da sala de aula e do professor. Mas não é por aí também que a gente vai conseguir. Eu acho difícil. É quase impossível, né? Você adquirir conhecimento dessa maneira, né? Não tem como. Nosso cérebro não funciona desse jeito, né? Tanto que eles brincaram ali que era um alienígena, que era uma máquina alienígena e tal. E um outro filme que também fugiu da sala de aula e mostra uma coisa meio, também não é pé no chão, é o Matrix, né? E o cara adquire conhecimento também direto no cérebro, né, conectando, né, o cerebelo dele, e daí o conhecimento entra por uma máquina, né, uma coisa muito louca. Apesar que tem gente estudando essas maluquices por aí, né, vai saber, né, se não vão conseguir. Mas esse do cabo, digo, né. Agora, com cobaias, até acho que macacos já andam trabalhando alguma coisa assim. Mas eu ainda acho que a luva holográfica foi o que chegou mais próximo, né, de uma extrapolação imaginativa na área de educação, né, com relação a isso. Sim. E lá no primeiro exercício foi trabalhada a questão de inventos que não estão no mercado por interesse, seja econômico, político, alguma coisa. Você poderia dar mais alguns exemplos a respeito? No exemplo que eu dei para eles, eu falei sobre a Emo Esponja, que é um casal de biólogos lá dos Estados Unidos, e na década de 80 eles descobriram uma forma de tirar oxigênio da água usando uma Emo Esponja, que é baseado na esponja marinha. A esponja marinha é um animal que ele consegue quimicamente transformar coletar de alguma forma da água o oxigênio para ele respirar, lá embaixo. Então eles estudaram essa esponja por acidente, cortando a mão, o cientista com as hemácias do sangue, ele conseguiu descobrir essa esponja. Ela estava sendo patrocinada pela Marinha americana. E a Marinha ia usar durante 10 anos para espionagem. Depois eles liberavam para a população. Isso foi na década de 80. Nós estamos em 2017. E até hoje eu não vi nenhuma esponja no mercado. O que a gente continua vendo é o que o Jacques Cousteau desenvolveu na década de 60, se não me engano, 50, 60, que é o Aqualung, né, que é aquele cilindro de mergulho pesado e desagradável de usar embaixo d'água. Eu já mergulhei e sei como é que é. Então ele é bem, assim, desajeitado, eles botaram nas costas, mas ele incomoda um pouco. E essa esponja, se desse certo, ela ia ser desse tamanho, né, uma coisa pequena, você ia colocar na cintura e duraria 10 anos. Né? E aí que entram as perguntas, né? Duraria 10 anos. Economicamente é viável? Para quem vive do capitalismo, não é interessante, né? Colocar um negócio desse no mercado. 10 anos sem precisar trocar o oxigênio, né? Ficar retirando o oxigênio da água. Né? Então, economicamente, não é viável. Politicamente, há interesse? Pelo visto, não, porque continua lá na mão da Marinha Americana e a gente não consegue ver isso. Então, eu dei esse exemplo de uma matéria de revista que saiu naquela época, com a foto do casal e tudo. Não estou inventando, isso realmente foi publicado. E eu até andei investigando na internet onde estariam os casal hoje, né? O homem não conseguiu encontrar. A mulher, acho que ela se separou, não sei se eles eram casados, acho que era químico e biólogo, uma coisa assim. Hoje ela é chefe de um centro de biologia lá em Miami. Aí eu fico imaginando, né? Chefe de biologia, que legal, ela é chefona lá, manda em tudo. Aí eu fico pensando, né? Qual será foi o preço que ela pediu para chefe? Bem, mas não veio ao caso. Eu mandei um e-mail em inglês para ela, não respondeu, eu deixo para lá. Mas voltando então ao nosso conteúdo. Outros exemplos que eu até citei lá nas perguntas que os alunos me fizeram, com relação, por exemplo, a um carro movido a água. Né? Aqui no Brasil já inventaram um carro movido a água várias vezes. Né? E não é história, inventaram mesmo. Um carro que move a água, você coloca água nele, água do rio, poluída, do que for, a água da chuva, e ele anda. O que o governo ganha com isso? Nada. Como é que ele vai controlar esse
combustível, não tem como. Né? A água você encontra em todos os lugares, inclusive no mar, no rio. Então não há interesse político nem econômico nesse caso também. Então toda vez que alguém inventa um carro movido a água, isso acontece, o governo vai lá, compra a patente, o cara ganha uma fortuna, ele não pode usar ele não pode vender o invento, ele só pode usar para ele, para a família dele, e fica por isso. Né? O governo não coloca a patente no mercado à disposição, né? Porque a gente tem que continuar consumindo o combustível que o governo possa controlar, que é o caso aqui no Brasil é álcool a gasolina e o diesel. Né? Então eu pedi outros exemplos também. Esse seria um. Né? Um outro tem tudo a ver, inclusive, com um documentário que eu já estou indicando para os alunos assistirem. Ele tem em torno de 50 minutos, vale a pena, está legendado no YouTube, facinho de encontrar. Se chama obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É uma coisa que foi inventada já na época da primeira lâmpada, né, quando o Thomas Edison inventou a lâmpada lá, eles desenvolveram várias lâmpadas, e no começo as lâmpadas duravam bastante. Aí eu pergunto, as lâmpadas hoje duram bastante? Não, né? Principalmente aquelas incandescentes que agora já estão saindo do mercado, elas duravam o quê? Alguns meses, né? A duração de uma lâmpada, quando ela foi inventada, aquele filamento interno, era para durar, a princípio, 2.000 horas. Né? Hoje até você de LED você consegue encontrar alguma coisa assim, mas naquele período, não. Por quê? Eles tinham condições de fazer até 5.000 horas, o objetivo era 10.000 e por aí vai, né? Mas de repente alguém lá, algum capitalista, né, pensou, opa, peraí, mas que lucro nós vamos ter com isso? A gente vender uma lâmpada que não apaga mais, que aliás existe uma, que está lá nos Estados Unidos, num corpo de bombeiros, ela fica acesa 24 horas desde 1890, quando ela foi inventada. Imagine. Aí, o que o governo ganha com isso? Né? O que o empresário vai ganhar com isso? Então não havia interesse. Né? Aí eles receberam uma ordem na fábrica, isso está no documentário, vocês podem assistir, que eles tinham que voltar atrás e fazer o filamento durar menos. No máximo 1.000 horas de consumo, que foi o que aconteceu até recentemente. Né? As lâmpadas de filamento elas duravam um pouco. Agora que está surgindo outros projetos, outras ideias, né? Lâmpadas de LED, mas mesmo essas de LED que falam 5.000 horas lá, eu não boto muita fé não. Algumas minhas já queimaram, não sei se dá para acreditar naquilo. Mas isso tem a ver com a obsolescência programada, né? É um programa que realmente existe de controle de consumo, que é para fazer você consumir produtos. E aí existem vários, e qualquer um desses produtos pode ser exemplificado. Esse que da lâmpada é mais um que eu dei, né? Produtos que eles são feitos para durar pouco. Né, para você comprar mais, para você consumir mais. Esse é o objetivo, principalmente com o Japão na história. Né? Quando os alemães faziam as coisas, duravam mais. Todo mundo fala isso, inclusive, né? Relógios, ômega, né? Por exemplo, a marca ômega, que é famosa, durava uma eternidade. Né? Mas qual que é a vantagem para o capitalista? Né? Nenhuma. Então, vamos fazer coisas que não durem muito, que é o que acontece hoje. Né? Mesmo que você... essa ideia, por exemplo, do Japão, né? De que eles inventam alguma coisa e daí você compra um videogame, por exemplo, né? Videogame, se eu tenho me ajuda, um PS2, né? Hoje eu tenho um PS2, mas aí já o ano que vem PS3, aí no outro ano PS4, e cada vez melhor a qualidade da imagem, né? Você acaba virando um consumidor nato, né? Você fica viciado naquilo, né? Não, eu não quero mais saber do 2, agora eu quero o 3, agora eu não quero mais o 3, quero o 4. Agora já está saindo o PS virtual, realidade virtual. E custa uma fortuna, claro, né? Vai pro bolso de quem, né? Do empresário. Sim. Então, essas coisas que eu estou querendo dizer, né? Mesmo que você coloque no mercado, né, ou elas não dão certo, né? Às vezes o consumidor não aprova, fica por pouco tempo, ou não há interesse político e econômico, dependendo da região que ela foi lançada. Tem coisas que a gente tem, por exemplo, no Brasil, que não tem em outros países, e vice-versa, né? E tem coisas que não dá para entender por que fazem. Por exemplo, tomada de 3 pinos. Todo mundo pega no pé, né? Pegaram no pé do Lula na época que foi na gestão dele, né? Por que ele lançou... Né, até o Tom está dizendo que volta a tomada de 2 pinos, né, que é muito mais universal, vamos dizer assim, né? Apesar que não é bem universal, para cada país que você vai é uma tomada completamente diferente. Eu estive na Argentina no ano passado, era uma de 3, mas eram coisas retas, assim, não eram nem redondas como o nosso. Então, cheguei lá, tive que ir atrás de adaptador, porque não tinha como carregar nada. Né? Então, essas coisas elas têm muito a ver com a economia e com a política do país onde elas são realizadas. Legal. E a questão muita pergunta surgiu lá a respeito de utilizar recursos sem internet em sala de aula, né? Sim, vários alunos perguntaram isso. Que sugestões você tem? Por exemplo, uma sugestão que eu dei, que até foi elogiada pelos alunos, e eu vou reforçar isso, é fazer um banco de imagens. Então, um banco de imagens, você não precisa estar conectado na hora da aula. Né? Você faz isso em casa. Então, quando você estiver navegando na internet,
você está no Face, eu gosto de usar o Face, né? Então, se você está no Face, por exemplo, e começa a aparecer algum exemplo que tem a ver com a tua disciplina, eu até dei 2 exemplos lá, eu coloquei uma imagem do Batman dando saltos. Batman, por quê? A linguagem do adolescente. É aí que nós vamos chegar aí já. Então, eu mostro o Batman dando saltos, e daí tem equações de física lá para você calcular os saltos que ele deu, né, se é possível, se não é, etc. E tal. Então, o professor vai discutir isso com os alunos em cima daquela imagem, que foi retirada de onde? Do Facebook, né, na hora que eu tinha acesso à internet. Então, eu faço esse banco de imagens, faço umas pastinhas lá, deixo esse material lá, eu faço isso mesmo. E daí, quando eu preciso usar como exemplo, eu tiro de lá a imagem e mostro para os alunos ou para o professor que precisa, né. Um outro exemplo que eu dei é um mapa dos Estados Unidos, né, vamos supor que você está falando de geografia, é um mapa dos Estados Unidos com todas as séries que a gente conhece na televisão, que eles assistem, estão lá, né? Supernatural, por exemplo, está bem grande assim nos Estados Unidos, porque se passa em todos os Estados Unidos. Eles sempre estão viajando em todos os estados e cidades que tem lá. Aí você vai para o Dexter, por exemplo, na região de Miami, lá na ponta embaixo dos Estados Unidos. Então você vai, cada série passa numa região dos Estados Unidos, e aí tem todas as séries ali. E o professor pode atualizar as séries também, ó. Só colocar, né, no texto e digita ali o nome da série nova que tem. Game of Thrones não dá para colocar, porque é um mundo imaginado. Mas você pode trabalhar, por exemplo, o mapa do Game of Thrones para incentivar. Alguém perguntou para mim sobre, eu lembrei agora, educação, os pequenininhos mesmo, né? Fugiu agora. Mas se você vai trabalhar com criança, você vai ter que trabalhar conceito de mapa com ela também. Então, para se divertir no começo, você pode mostrar, por exemplo, o mapa do mundo do Mario Bros, do videogame, alguma coisa que ela conhece, né? Para ela se localizar, gostar daquilo, para depois você entrar naqueles mapas reais do nosso planeta, né? Que geralmente são mais maçantes, porque fica sempre aquela coisa repetitiva, né? Então dá para você usar a criatividade e elaborar em cima desse material coisas sempre interessantes. E esse macete que eu dou, eu acho que é o mais importante, é você fazer um banco de imagens, né, guardar essas imagens no teu computador e levar com você na hora das aulas, né. E a hora que estiver programando as aulas, você já lembra daquela imagem, anexa aqui, já coloca no conteúdo, fica mais fácil para você mostrar para eles depois. Legal. Vamos ler uma pergunta lá que mandaram agora? A Dani. Além da bibliografia indicada e autores já citados durante essa disciplina, teria mais algum livro ou publicação que pode indicar para quem quer se aprofundar sobre as ferramentas de interatividade? Pois é difícil de encontrar. Aqui é uma área nova, né, de pesquisa, e você tem que procurar, né? Às vezes até tem lançamentos que são feitos na USP ou na Unicamp que a gente nem fica sabendo, né? O que eu indico para os alunos, aliás, eu não indiquei na disciplina, mas vou indicar agora, façam 2 coisas. Vão no Google acadêmico, que a gente vai sempre no Google normal, né? Tem um Google acadêmico, tem Google de imagens, né? Tem vários Googles separados, que você pode procurar só aquilo que te interessa. Então vai no Google acadêmico e digita lá, que você está procurando material digital de interatividade, que vai aparecer algum texto, algum artigo antecipado, inclusive, sobre aquele assunto que vai te esclarecer melhor sobre isso. Outro lugar que eu recomendo para os professores e alunos são entrar no Cielo. Cielo é SCIELO. Cielo é um portal acadêmico mundial, onde você consegue em várias línguas artigos também acadêmicos sobre vários assuntos, inclusive em português, naturalmente, né? Senão não estaria indicando. Então são 2 lugares que os professores vão poder conseguir mais bibliografia, não relacionada a livros, mas relacionada a artigos que saem antes dos livros, né? Então eles vão ficar mais atualizados, porque como tem pouco livro sobre isso no mercado ainda, eu pretendo inclusive lançar um, né? Espero. Já estou transformando em artigo essa disciplina e quero ver se transforma em livro também, até para ficar mais fácil, né, para os professores e alunos que têm interesse de aprofundar sobre isso. E com exemplos, naturalmente. Os exemplos a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá certo. Uma pergunta lá do Reinaldo. Será que a forma do professor dar aula da mesma forma pode ser pelo fato de se não ter estrutura para um melhor uso da tecnologia? Ou a falta de espaço melhor definido para o trabalho com ferramentas tecnológicas de forma pedagógica? Olha, o que eu penso é o seguinte, eu acredito que o professor, existem 2 tipos de professor, vamos dizer assim, né? O professor que não quer saber de tecnologia, e ele se acomoda que não são os alunos do nosso curso, porque eles não estariam fazendo esse curso aqui, né? Mas são aqueles professores que se acomodam, e eles não querem saber de tecnologia, eles evitam, inclusive, tocar nesse assunto. Imagino que em alguns casos até talvez por preguiça mesmo, né? Porque dá trabalho. Você explorar, fazer curso, oficina, aprender. Eu estou fazendo oficina até hoje, né? Eu aprendo ainda.
né? A gente estava comentando aqui antes que eu vou fazer um curso de publisher, publisher não, de diagramação com o pessoal do jornalismo aqui da Unicentro. Quer dizer, a gente sempre está aprendendo, né? Se você não vai atrás, se você não investe em você, que é isso que eu estou fazendo, né? Estou investindo em mim, não vai melhorar nunca as suas aulas, né? As minhas aulas, graças a Deus, elas são boas, justamente porque eu sempre estou procurando melhorar, sempre trazendo novidades para os meus alunos. E tento fazer a mesma coisa com os alunos, que os meus alunos passem para os alunos deles, né? Essa é a ideia, né? Do aluno no curso de pedagogia, eu formo professores justamente para isso. Mas as sugestões eu vou dar também na outra disciplina, né? Então eles vão ter bastante sugestões práticas para a gente poder mostrar aqui. Inclusive aqui, nós vamos gravar algumas aqui, outras fora da Unicentro. Vamos comentar um pouquinho mais o que a gente está programando aí para a próxima disciplina, né? Então, a próxima disciplina vai ser mais prática, essa foi mais teórica, né? Então a ideia da próxima é, por exemplo, aqui nessa mesa a gente vai fazer um jogo de RPG, né? RPG na educação. A gente vai aplicar um sistema simples que usa só um dado de 6 faces, uma coisa bem fácil. Não vamos usar aqueles dados complexos do RPG, que tem até dado de 20 faces, agora inventaram até demais, 34, não sei quantos. Mas a gente vai fazer um dado simples, nós vamos fazer uma prática aqui com uma aluna minha, que ela inclusive está fazendo um jogo, na época com conteúdo de história, na época de Esparta, e nós vamos fazer os espartanos que estão participando do jogo, nós vamos ser espartanos jogando aqui, ela vai fazer a mediação do jogo, ela vai ser a mestre do jogo, e daí as pessoas vão ter uma ideia de como que funciona, né? Vai ser um jogo curto, a gente quer tentar mostrar só o básicozinho para eles poderem desenvolver depois os projetos próprios, né? São só um exemplo isso. Depois nós vamos ter 3 aulas diferentes, né, dentro dessa disciplina. A outra é sobre stop motion, né? Então stop motion é você trabalhar com imagem parada e criar movimento para ela. Então eu pego uma sequência de fotografias e faço elas se movimentarem usando o Movie Maker, né? Isso vai exigir um pouco do conhecimento do professor nesse sentido, né? Ele vai ter que entender um pouco do Movie Maker para poder fazer a edição. Se ele entender, ou mesmo um outro sistema de edição mais simples, ou até mais sofisticado, depende do professor, do aluno, ele vai poder fazer uma edição em cima desse material. E também vou trazer no dia do stop motion um rapaz aqui de Guarapava que faz bonecos de stop motion mesmo, para você inventar histórias que você quiser em cima deles. O meu é um boneco didático que ele fez para mim, que a gente vai usar aqui, e também vou mostrar como usar objetos, né, inanimados, assim, se movimentarem sozinhos com stop motion, isso que é o legal dele. Né, então a gente vai dar exemplos também, vai mostrar alguns filminhos e tal. E a outra a gente vai fazer fora daqui, né, vai ser fora do estúdio, da Unicentro. Nós vamos lá para a escola de robótica, a Optimus, que é de um conhecido meu. Eu já ministrei aulas lá também para eles, né? E eles trabalham, é uma iniciativa privada, mas eles conseguem, além dos robôs, eles trabalham com outras coisas interessantes. E uma delas é justamente uma pergunta que os alunos têm me feito bastante, que é como usar o celular na sala de aula. Lá eles usam o celular, estão dando aula com o celular, e de uma maneira bem interessante. Mas essa maneira eu vou mostrar na próxima disciplina. Vocês vão gostar. E daí, junto com nessa mesma aula, eu vou mostrar também como usar o celular com um artefatozinho, você abaixa um aplicativo simples, né, de graça, não custa nada, no teu celular, e daí nós vamos criar uma pirâmidezinha de plástico transparente, e daí ela vai propiciar uma imagem holográfica, né? Na verdade é uma falsa imagem holográfica, mas é bem bacana, bem interessante, daí você pode trabalhar conteúdo de biologia, de geografia, usando esse recurso. Então são essas duas partes que vão fazer parte dessa última aula. Então são práticas bem interessantes com exemplos, né? Só que é bom deixar claro para o aluno que ele não tem que se prender a esses exemplos, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Não, ele pode criar outras coisas, né? Ele pode pensar em outras coisas. Esse é o objetivo do curso também, né? Não é sair daqui copiando o que o professor mostrou, né? É sair daqui elaborando coisas em cima do que o professor mostrou, né? Criando outras coisas, né? Coisas novas. Esse é o nosso objetivo aqui. Legal. Tem uma pergunta lá do Reinaldo. Professor, fale um pouco sobre as ferramentas de interatividade. Só isso? Só isso. Achei que estava cortado. As ferramentas de interatividade são essas que a gente tem falado dentro do curso. É o Facebook, né? O WhatsApp. Né? Até um professor me perguntou como que eu faço para usar o WhatsApp para dar aula, né? O WhatsApp, para você dar aula, eu ainda realmente não consegui descobrir como. Mas é uma maneira de você reunir a turma, por exemplo, né? Para trocar ideias. Aqui na Unicentro a gente tem quase todos os cursos, pelo menos o meu de pedagogia a gente faz. Nisso, com os alunos, as pessoas estão juntos.
Então a gente troca ideias ali, marca a prova, confirma trabalho. Às vezes o professor não pode ir para aula porque vai ter um seminário para participar, ele já avisa a turma ali. Então a gente consegue interagir com a turma de uma maneira bem saudável, né, e usando tecnologia, né, sem ficar aquela preocupação, né, eu tenho que avisar o colégio que eu não vou poder ir, ou sei lá, você já avisa a turma direto, né, do teu problema ou da solução que você tem para resolver aquilo. Você ganha tempo com isso. A tecnologia tem essa vantagem, né, a gente não gasta tempo, a gente ganha tempo. É isso que a gente tem que aprender a usar. Tem mais uma pergunta lá do... não tem mais. Então tá bom. Professor, fala um pouquinho sobre a questão da prova, da disciplina. Não parece que não tem prova. Na verdade, o que eu estou fazendo com eles são os trabalhos, né, em cada 2 módulos eles foram cobrados de fazer uma síntese, né. No primeiro é em cima daquele artigo da Emo Esponja que eu falei, que daí eu já até ajudei aqui nas respostas, né, no que eles podem fazer. Falei da obsolescência programada, que eles podem assistir, tirar mais ideias. E o segundo trabalho também é uma resenha crítica em cima de um filme. Para eles, que é um filme que também tá disponível no YouTube gratuitamente, que é o Muito Além do Jardim, que conta a história de um cidadão, é o ator Peter Sellers que faz. É um filme antigo já, da década de 80, mas ele é bem atualizado. Para esse exemplo, eu acho que ele é perfeito. Porque eles perguntaram para mim se a tecnologia pode ou não influenciar a vida das pessoas, né, se ela pode fazer falta ou não. Nesse caso do filme, o cidadão lá, que eu não recordo o nome do personagem, que o Peter Sellers faz, ele só vive dentro de casa, recluso, vendo televisão. A mãe dele criou ele dessa forma. Então ele nunca saía de casa. Nunca saía mesmo. Ele comia, dormia e não estudava. Ele vivia só assistindo televisão. Então provavelmente ele assistia programas educativos, né, imagina. E cuidava do jardim quando ele cansava muito de ficar na frente do escopo, porque ele cansa a vista, né? Então de vez em quando ele ia pro jardim, que ficava ali fora e tal. Então ele era jardim, por isso que é muito além do jardim. Então era jardim e televisão, jardim e televisão. Aí a mãe dele morre. E ele já tá com uma certa idade, ele já tá com quase 50 anos, uma coisa assim. E daí ele tem que sair pro mundo. Porque as pessoas, chega alguém lá, a casa tá hipotecada, uma coisa assim, eu sei que ele é obrigado a sair. E ele sai achando que o mundo era igual à televisão, né? Então quando se fala com ele fala coisas que tem a ver com a televisão, com as programações que ele assistia. E o filme é engraçado, é uma comédia, ele acaba criando uma situação em que o Peter Sellers se envolve com o presidente americano, ele vira secretário do homem, por causa dos conhecimentos, pela simplicidade dele, né? Pela não malícia, vamos dizer assim, porque ele não aprendeu a malícia da sociedade porque ele só assistia televisão, né? Então ele não entendia como é que funcionava o sistema. Para ele o sistema era como se fosse o mundo da televisão. E daí o presidente e as pessoas acharam engraçado isso, e ele acabou ficando muito amigo do ator que fez o presidente lá, no caso, né, o personagem. E acaba se dando bem por conta disso, né? É bem interessante, o filme é um filme bonito também, né? O Peter Sellers sempre fazia filmes legais. E daí eu pedi uma resenha em cima desse filme, misturando com o conteúdo que foi dado até então da disciplina, né? O pessoal tentando interagir o texto que a gente deu, não só o texto, mas o e-book, né? E todo o material, com mais aquele texto da Emo Esponja, se bem que nesse caso a Emo Esponja não entraria, mas com todo o conteúdo que a gente passou, né? Uhum. Tá certo, professor. Então já estamos aí chegando no nosso final. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acredito que é isso. As dúvidas, a maioria das dúvidas, eu tenho certeza que elas vão ser sanadas na próxima disciplina. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bem próximo, né? Sim, ela é praticamente uma continuação da nossa aqui agora. Aqui foi teoria e depois vai ser a prática. Fiquem tranquilos que eu vou passar, assim, essas 3 técnicas que eu falei, né? Eu acredito que vai ajudar bastante vocês, né? Tá certo. Obrigado, professor, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima.